Olá, boa noite. Estamos de volta e ao vivo. Esperamos que a semana de todos tenha sido excelente e que a semana que se segue seja ainda melhor. Hoje temos connosco um dos mais renomados hipnoterapeutas e ele vem-nos falar de hipnose clínica. Algo que ele diz que não é tudo, mas é o princípio de tudo. O Good Vibes está então convosco novamente e traz-vos o programa 12º e tem a alegria de vos apresentar o convidado especial deste domingo, o Dr. Alberto Lopes. Antes de mais nada, Alberto, obrigado pela sua presença, foi uma surpresa muito boa. Agradeço-lhe a disponibilidade e a presença para estar connosco e antes que tenha a possibilidade de falar, atiro-lhe já com a primeira pergunta: quem é o Alberto Lopes? Pois, claro. Antes de mais, Vítor, deixa-me dizer que é um prazer estar no Good Vibes e, como eu estávamos a fazer nesse pequeno introito, vamos fazer disso uma tertúlia informal, de forma que o público lá em casa, e envio um abraço também para o auditório, possa, de facto, ficar mais elucidado sobre esta técnica, que é uma prática tão antiga como a própria humanidade. Portanto, disponham de mim, vamos fazer isso de forma divertida, informal e que o público fique com uma ideia mais clara, sobretudo mais precisa, do alcance da hipnose e qual, de certa forma, a abrangência clínica que ela pode ter. Então vamos falar de mim. Bom, eu sou Alberto Lopes, estou muito presente nos mídias, nomeadamente na televisão. Eu participo periodicamente, seja em programas de televisão, seja porque também fui responsável por 2 grandes programas na área da hipnose. Eu posso relembrar o Sono da Verdade, que passou na SIC há uns anos atrás, do qual eu era o principal responsável. E mais recentemente, terminou o ano passado, O Poder da Mente, junto com o Baião e a Rita Ferro Rodrigues, do qual, durante a tarde, também abordávamos, nomeadamente, questões psicopatológicas, como a depressão, a ansiedade, e eu também era o neuropsicólogo e hipnoterapeuta responsável. Bom, a minha formação de base, eu sou, em termos académicos, sou licenciado em Psicologia, e sou mestre em Neuropsicologia. No entanto, tenho uma longa carreira na área da hipnose e estados alterados de consciência, e eu posso dizer que tenho a prática da hipnose muito antes de estar na área psi, porque eu só me formei em 2010 na área da psicologia. No entanto, seguia, e pasme-se, a carreira de gestão há quase 25 anos atrás. Isso deriva um bocadinho da família também, Vítor, já que a minha família, tradicionalmente ligada à restauração, empurrou-me também para a gestão, como é óbvio, para apoiar os negócios da família. Coisa de qual eu não me encaixei, não era a minha praia, como se costuma dizer. E um dia conheci alguém, um divulgador de hipnose, e eu, cético, como normalmente sou, não acreditava no que os meus olhos estavam a ver e pedi a ele para me hipnotizar. Bom, pasme-se ou não, pegando na frase da Fernando Pessoa, quando ele diz que primeiro estranha-se e depois entranha-se, a hipnose entranhou-se em mim. Quando eu saí do transe, eu percebi, uou, mas o que é isto? Eu quero fazer isto o resto da minha vida. E foi aí que despertei então para a área psi, procurei formar-me, não havia grandes formações aqui em Portugal, fui para a Espanha numa fase inicial, Holanda, do qual conheci um homem que me marcou profundamente, Hans Stander, um dos grandes nomes da hipnose integrativa, e mais tarde com autores, nomeadamente Brasil, Estados Unidos e outros países, nomeadamente anglo-saxónicos, do qual tenho o privilégio de ter imensas formações. Atualmente podemos referir que, sendo eu o presidente da principal associação de hipnose no setor, a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise, posso lhe dizer que é a maior associação do setor que representa, de certa forma, seja em termos de investigação, seja em termos de promoção de eventos dedicados à hipnose. Posso dizer-lhe que sou o presidente dessa associação e tenho o privilégio também, neste momento, de estar a fazer estudos com a hipnose, por exemplo, na área do controle da dor, da área do cancro, da diabetes, por exemplo, para além da depressão e ansiedade, que é uma das psicopatologias que mais tem afetado as pessoas, fruto um pouquinho da pandemia que vivemos, do confinamento como prática não medicamentosa para controlar a pandemia, mas que leva, obviamente, ao isolamento, que gera altos níveis de ansiedade, altos níveis de depressão, e cada pessoa é uma ilha, e sendo nós uma ilha, sendo nós um ser social,
e evidentemente acabamos por deprimir. Pronto, grosso modo, é esta um pouquinho a minha história de vida e como surgiu a hipnose na minha vida. Muito bem. Eu ia justamente perguntar-lhe como é que tinha chegado à hipnose, mas o Alberto já me rematou aqui por completo. Fazendo agora aqui uma ponte entre o que acabou de dizer o Alberto, que cada pessoa é uma ilha, a hipnose faz ou proporciona a pessoa, sendo uma ilha, sair da ilha para poder ver a ilha? É uma boa questão e gostei da pergunta, Vítor. Eu digo muitas vezes que a natureza dotou-nos com um maravilhoso computador biológico e ele, de facto, é capaz de quase tudo. Todavia, a hipnose não traz um manual de instruções. Eu gosto de hiperbolizar que a hipnose pode ser o manual de instruções que procurávamos para compreender um pouquinho essa coisa fantástica que é o cérebro humano. Se não vejamos, a mente humana é de facto extraordinária. Se pensarmos que algo tão extraordinário como a hipnose é capaz de emergir de um pedaço de tecido cinzento, gelatinoso, que pesa pouco mais de 1400 gramas e que dormita na nossa cabeça, se pensarmos que sinais químico-elétricos em redes neuronais específicas são capazes de produzir uma sensação tão poderosa como a dor, como a fome, como a sede, ou emoções tão avassaladoras como o medo e como o amor, a pergunta que fazemos é, a consciência é o cérebro ou a consciência é uma entidade separada do cérebro? E isso é, de certa forma, uma pergunta que remonta aos primórdios da psicologia clássica, em que, evidentemente, tentava-se, de certa forma, autoanalisar, através de uma autorreflexão, para tentar perceber que a consciência é uma propriedade emergente do funcionamento de cerca de 86 mil milhões de neurónios e as suas sinapses e as suas complexas transmissões neuroquímicas. Ora, quando diz será a hipnose terá a capacidade de sermos observadores e auto-observados, parece-me que sim, já que a hipnose permite, e vou utilizar este termo entre aspas, uma cisão da mente, já que em estados expansivos alterados de consciência, nós somos capazes de projetar a mente para fora do corpo e até, pasme-se, Vítor, através de um processo imagético, podemos viajar dentro do nosso corpo e, através de um processo simbólico, falar com os próprios órgãos do corpo. Neste momento, diz-me dizer, falar com os nossos próprios órgãos. Bem, nós passamos o dia a tagarelar, a nossa mente é uma tagarela. Nós temos um diálogo interno, as pessoas não se esqueçam disso, não é? Agora, esse diálogo interno em equilíbrio é perfeitamente salutar. Como se costuma dizer, temos o tico e o teco sempre a discutirem aqui dentro da nossa mente. E é assim que nós, e eventualmente, o processo cognitivo e, sobretudo, o pensamento abstrato funciona. Agora, se formos capazes de dissociar ou fazer uma autoanálise, uma autorreflexão dos nossos comportamentos, sobretudo disfuncionais, é como se nós olhássemos para os nossos problemas de várias perspectivas, de vários lados, porque o grande problema e o grande handicap que leva as pessoas por vezes a sofrer não é realmente o que acontece, mas expectativas, a imaginação que ela é capaz de atribuir ao significado que aconteceu. Ou seja, para concluir esta pergunta, a maioria dos nossos problemas são imaginários, Vítor. Logo, só temos que arranjar respostas imaginárias. A hipnose permite, efetivamente, criar uma espécie de psicodrama, uma espécie de lado simbólico, onde nós podemos representar os nossos problemas e, ao mesmo tempo, apresenta soluções inovadoras. E isso a hipnose permite fazer. Ok, muito bem. Nós temos aqui Tina Marques a desejar-nos boa noite. Eu aproveito este pequeno interregno para lançar também um convite a todos os que nos estão a acompanhar para colocarem questões, dúvidas. O nosso convidado especial terá muito gosto em responder. E vamos voltar um bocadinho só atrás, Alberto, e vamos... eu vou colocar duas questões, eventualmente se calhar é quase a mesma, mas só para fazer aqui um esclarecimento mais normal e verdadeiro e simples possível. Hipnose é a mesma coisa que hipnoterapia?
Não, não. Então vamos lá ver. O que é a hipnose, ou o que é um estado de transe? Importa dizer que para um leigo a hipnose parece magia, mas não é, Vítor. A hipnose é um processo natural e que acontece de forma biológica e natural. Por exemplo, nós entramos em estados biológicos e naturais de transe ao longo do dia. Um fenómeno que acontece com frequência e quem conduz, perdão, percebe-se disso, é quando vamos a conduzir e não damos conta do caminho passar. Ou seja, nós vamos a pensar cá com os nossos botões, por vezes até vamos ao telefone, e de repente nós damos conta e diz, ui, eu já cheguei ao trabalho, eu já cheguei a casa. Porquê é que isso acontece, Vítor? Porque nós entramos num processo biológico e natural de transe, não é? Por exemplo, quando estamos a ver televisão e nos abstraímos do ruído da rua, dos miúdos a brincar à nossa volta, isso acontece porque entramos em auto-hipnose. Mais uma vez, há um funcionamento eletroquímico que é abrandado, entramos numa espécie de alfa e abstraímos-nos completamente dos estímulos parasitas. Ou seja, a hipnose acontece de forma natural e espontânea. Agora, sendo que a hipnose acontece natural de forma espontânea, esses estados alterados de consciência, ou estados de transe, também podem ser usados em processos terapêuticos. E aí que entra o termo hipnoterapia. Ou seja, utilizamos estados expansivos de consciência para fazer processos psicoterapêuticos ou mudanças qualitativas e quantitativas que num estado vigílio, o racional não deixa que aconteça. Então, neste momento, ocorre-me, por exemplo, um sujeito com uma perturbação obsessiva compulsiva, uma POC, em que ele tem pensamentos ruminantes, seja de contágio, seja de contaminação, seja de simetria. Obviamente, e ele tem que fazer aqueles rituais para acalmar as ideias obsessoras da mente que lhe dizem que se não fizer aquilo vai acontecer alguma desgraça, alguém morre, etc. Então, há uma espécie de diálogo interno solto, desabrido, que através do estado de transe nós conseguimos dialogar com esse diálogo interno e se calhar fazer mudanças que permitem que a pessoa ultrapasse e não necessite fazer as compulsões. Tudo para dizer o quê? A hipnoterapia vem do termo da psicoterapia, ou seja, trabalhar com a mente para fazer terapia em processos, digamos, de cura, utilizando processos hipnóticos ou processos, estados alterados de consciência. Daí o nome hipnoterapia. Ok, muito bem. Então, voltando à pergunta inicial, que é, afinal, o que é a hipnose clínica? Então, vamos lá. A hipnose é um estado alterado, um estado focado, expansivo de consciência. Eu não gosto do termo alterado, porque, Vítor, normalmente as pessoas associam um estado alterado a um estado de máxima tensão, um estado irritado. E é importante dizer que é normal incomodar-nos com alguma coisa, mas, por definição, quanto mais calmos estivermos no nosso cérebro, mais bem-estar temos. E isto está provado até por respostas químicas, já que o cérebro num estado alfa, coisa que a hipnose permite com facilidade, para além de sensações de bem-estar e tranquilidade, são libertadas substâncias opiáceas naturais, como as beta-endorfinas, como a serotonina e até a dopamina, que dão prazer e traduzem sensação de bem-estar. Mas, por definição, a hipnose é um estado específico de consciência em comparação com os estados de sono e de vigília. No entanto, convém não confundir hipnose com sono. Eu sei que numa indução hipnótica, num protocolo hipnótico, por vezes o facilitador diz algo do género, e você começa a sentir-se sonolento, os seus olhos começam a fechar aos poucos, e as pessoas associam a hipnose ao sono, mas os padrões eletroencefalográficos demonstram que são padrões completamente distintos uns dos outros. Portanto, hipnose, de forma simples, é um estado expansivo, específico de consciência, onde há um aumento do foco num ponto, numa ideia, numa sensação, e onde, de certa forma, a mente se abstrai do ruído parasita à volta e se foca mais no seu mundo interior, nas emoções, nas sensações, potenciando efetivamente estados de máxima emoção, estados de aumento de capacidades psíquicas, como a memória, uma memorização e até, mais uma vez reitero, provados por respostas químicas que se traduzem em sensações de bem-estar
de equilíbrio e de harmonia interior. Portanto, estamos a falar de um processo sério e não de algo que seja, no fundo, adivinhação, talvez não seja o termo certo, mas estamos a falar de algo que de facto é terapêutico, que de facto tem impacto no ser humano e não de uma coisa que seja, porque há bocadinho o Alberto falava de ser cético. Eu achei muita graça, há dias vi um programa em que participou do Rui Unas, o Maluco Beleza. Maluca Beleza. E eu achei muita graça porque ele fez um papel de questionador muito, muito sério e muito cético, e passaram-se coisas que ele próprio não conseguia acreditar e estava a acontecer perante ele. Isto para fazer o paralelismo entre o que eu estava a dizer, que é a hipnose não é uma brincadeira, é uma coisa séria. E isto leva-me à segunda questão que quero colocar em termos efetivos, que é: o que é que faz a hipnose numa pessoa? Que impacto é que tem sobre ela? A hipnose, de facto, causa um grande impacto. Todavia, importa dizer que, e não o nego, fruto das demonstrações, por vezes, erradas no cinema, nos filmes, às vezes em demonstrações de palco, onde se junta mentalismo, hipnotismo, ilusionismo, e vem o termo ilusão, ilusionismo, por vezes transmite-se uma ideia errada da hipnose. Relativamente à primeira pergunta, o que é que faz a hipnose na pessoa? Primeiro, é importante desfazer alguns mitos. A hipnose não é sono, a hipnose não é amnésia, é hiperamnésia, é a expansão de consciência, não afunilamento da consciência. A hipnose não é, sobretudo, perder o controle. A ideia de que em hipnose nós estamos sobre o efeito ou sobre o poder de alguém que tem uma mente forte, ou alguém imbuído num poder pessoal que vai saber a conta, o dinheiro que eu tenho na conta, vai-me fazer assinar um cheque sem eu tomar consciência, não traduz a realidade. Isso é uma autêntica inverdade. Porquê? E vamos utilizar aqui uma forma de explicar o funcionamento da mente, e aqui vou buscar um bocadinho os conceitos psicanalíticos. Vamos dividir a nossa mente em 3 estruturas: mente consciente, subconsciente e inconsciente, certo? No dia-a-dia, Vítor, nós temos consciência de pouco mais de 10% da nossa mente. Não é porque o cérebro funciona a 10%, isso é um mito. Só que nós somos bombardeados diariamente por milhares de estímulos. Por exemplo, Vítor, neste momento nós estamos a respirar, o nosso aparelho digestivo está a funcionar, o nosso coração está a bater, os rins estão a filtrar, e nós não precisamos pensar nisso para ele funcionar de forma homeostásica. Porquê? Porque isso é operado por várias estruturas do cérebro profundas que operam isso de forma autónoma. Daí temos o sistema nervoso autónomo, simpático e parasimpático. Todavia, nós não podemos, nem íamos fazê-lo decentemente, nós não podemos conscientemente tentar controlar as batidas do coração, nem o funcionamento do aparelho digestivo. Todavia, ele funciona de forma harmoniosa. Porquê? Essa estrutura inconsciente está a funcionar, encarrega-se de fazer isso. Da mesma forma que, quando aprendemos a andar de bicicleta, de início é preciso, de certa forma, um bocadinho de foco, de atenção, de equilíbrio, até que íamos algumas vezes, mas logo que isso passa a ser memorizado, passa para o inconsciente, aquilo que chamamos a memória procedimental, certo? A partir de um dado momento, nós não precisamos pensar para nos equilibrar numa bicicleta. Porquê? O conhecimento foi passado para o inconsciente e o consciente funciona de forma autónoma, certo? Agora, temos o consciente que processa pouco mais de 10% do estímulo que recebemos à nossa volta. Mas, ao mesmo tempo, temos aquilo que se chama um polícia de guarda, que é o subconsciente, que intermeia o funcionamento do inconsciente com o consciente. E para simplificar mais, e penso que o público já ouviu falar nos conceitos de freudianos de id, ego e superego, de certa forma vamos buscar essa analogia para perceber que, e segundo Freud, o id era os nossos pulsões naturais, ele dizia que era sobretudo de natureza sexual, que tentavam se cumprir, e que o superego, feito por conceitos, normas sociais, crenças, evitava. Então o ego tentava, de certa forma, mediar esses conflitos. É como se o ego nunca se desligasse de todo o processo. Ora, mesmo em hipnose, o subconsciente não desliga. É como se fosse um polícia de guarda. E quando o profissional hipnoterapeuta mexe com princípios éticos,
ou interesses vitais que afetam o paciente, de imediato ele sai do transe e impede o hipnoterapeuta de fazer isso. Portanto, ninguém está sob o controle do hipnoterapeuta, no entanto, está sob a influência dele. Mas, de certa forma, Vítor, todos nós somos influenciáveis, seja pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pela publicidade, não precisamos estar em transe para isso acontecer, não é verdade? Sim, sem dúvida. Mas isso é engraçado o que acaba de referir e já agora permita-me uma questão que acabou de surgir, que falou na questão do coração, que não podemos influir com o seu funcionamento normal, não é? Mas de alguma forma podemos ter alguma influência sobre o ritmo do seu funcionamento, e questiono isto porque em determinados estados meditativos consegue-se reduzir a atividade corporal, a atividade interna. A hipnose, por exemplo, também ajuda, tem alguma ferramenta que permita esse processo, ou estamos a falar de coisas que não se interligam, por exemplo? Não, concordo plenamente. Que, aliás, sendo novidade ou não, quando falamos em yoga, quando falamos em meditação, quando falamos, estamos a falar em estados alterados de consciência, Vítor, ou seja, estamos a falar em auto-hipnose. Eu, no início da nossa conversa, referi que um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela pode ser ensinada ao nosso consulente para ele entrar em estados biológicos naturais de transe, o que é ótimo. Eu utilizo a máxima oriental: se alguém tem fome, não lhe des um peixe, ensina-o a pescar, verdade? A hipnose permite-nos pescar nas águas turbulentas da nossa psique. Da mesma forma, e hoje li uma frase, li um clichê que dizia algo do género: jamais você conseguirá ver o seu gosto, o seu rosto refletido em água a ferver. Da mesma forma, você jamais irá encontrar a verdade estando irado ou irritado ou revoltado com alguma coisa porque está a ferver. E aqui citando Lao Tzu, quando ele dizia: se a quietude da água permite refletir o seu rosto, imagino que conseguirá com a quietude da sua mente. E vou buscar essa frase emprestada a Lao Tzu. Porquê? Porque exatamente a meditação, o yoga, o mindfulness e outras práticas de meditação é nada mais, nada menos técnicas que nos levam à auto-hipnose. E aqui vou defender a minha dama. Qual é a vantagem da hipnose? É que há pessoas que precisam fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano de prática para atingir este estado. E com a hipnose pode ser de imediato. Através de um facilitador, eu posso levar, por exemplo, o Vítor, um estado alfa, teta, delta de hipnose, que é o estado mais profundo, passar-lhe o controle numa técnica que chama-se heterohipnose para si, e de imediato você sai do meu consultório já com a capacidade de entrar em estados alterados de consciência, seja no caminho para casa, no metro, seja num transporte público, ou até aquilo que é recomendável, fazer pontos de corte no nosso dia-a-dia, e agora que passamos tanto tempo em confinamento, seja, as pessoas esquecem-se que às vezes, e eu próprio faço meia-culpa, passamos horas de volta do computador, horas de volta desse aparelhinho que chamamos smartphone, com extrema expressão sobre o sistema audiovisual do corpo humano, e é saudável fazer pontos de corte. E esses pontos de corte em que nós podemos entrar num estado alfa, automaticamente, com um mecanismo de condicionamento, fazendo isso, Vítor, esfregando o dedo indicador e o polegar na mão, porque se foi condicionado antes em hipnose, e de imediato você fecha tranquilamente os olhos, você entra numa sensação de hipotonia, a cabeça cai ligeiramente para o lado ou para a frente, e você está em auto-hipnose, como se estivesse a meditar, a fazer prática de meditação, só que enquanto você levou meses a chegar a este estado, a hipnose é imediato, e é isso fantástico da hipnose. E sendo um resultado imediato, é também um resultado que se mantém, ou que precisa também, como por exemplo a prática do yoga ou da meditação, precisa de ser alimentado de vez em quando? Precisa ser alimentado. Eu tenho uma experiência que eu fiz há uns anos, junto com um grande mestre de hipnose, Rustam Roseiro, em que mantivemos 75 horas, deu na televisão, se procuraram nos arquivos da SIC, encontrar lá essa experiência, 75 horas de hipnotismo. Mantivemos 8 jovens em transe durante 75 horas consecutivas, certo?
em que nos revezávamos dia e noite. Os jovens não comiam, não bebiam, no entanto, acedíamos à mente inconsciente, ou seja, nós demos sugestões com os jovens em transe, em que quando ele precisasse de urinar, por exemplo, o dedo indicador da mão direita levantava-se, ele continuava em transe, e nós, em transe, levávamos, e ele ia, efetivamente, fazer a micção e voltava novamente para a poltrona. Tudo para dizer o quê? Em média, de hora em hora, nós tínhamos que dar sugestões para manter o estado, sugestões de aprofundamento, sugestões de ancoragem, sugestões de condicionamento, para que o cérebro não entrasse o cérebro detesta o tédio, e é por isso que a nossa mente está sempre a tagarelar. Esvaziar a mente não é tão fácil como se pensa, Vítor. Eu sei que pratica, de certa forma, a arte da meditação, e percebemos que às vezes, ou porque estamos mais estressados, ou porque temos problemas, não é fácil, não existe um botão para desligar os pensamentos na nossa cabeça. Essa é a realidade. Existem várias técnicas, é verdade, e eu gosto de dizer que o pensamento são como gaivotas, nós não podemos lutar contra eles, devemos deixá-los passar, mas há aqui um paradoxo na mente que nós não podemos fugir, Vítor. E o paradoxo é o seguinte: porque é que nós nos lembramos do que queremos esquecer e esquecemos do que nos queremos lembrar? Porque existe aqui uma dissonância cognitiva, percebe? Ou seja, o ideal é não lutar contra os pensamentos. Então, cria essa dissonância, cria essa tensão, e daqui a pouco os pensamentos vão se avolumar. O ideal é aceitá-los e deixá-los fluir, porque, como dizia o sábio, quando ele diz que nós não podemos evitar que os pássaros da desgraça e da tristeza voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-los de fazer ninhos nas nossas cabeças, ou seja, devemos deixar que eles continuem a voar. E quanto mais longe, melhor. Portanto, tudo para dizer o quê? A hipnose não é yoga, não é meditação, mas provoca estados semelhantes, só que de uma forma mais rápida, mais intensa e mais profunda. Ok, muito bem. Já voltamos à conversa. Eu vou aproveitar para fazer muito rapidamente boa noite à Tina Marques, aqui um périplozinho pelos comentários. Depois temos a Isabel Pinheiro, que nos diz boa noite, grata Dr. Alberto Lopes. Depois temos aqui também a Daniela Monteiro, que diz adoro fazer, sinto-me muito bem e tranquila. A Maria Silva diz-nos também boa noite. A Maria Garcia diz o pranayama no yoga faz isso. Concordo com a Maria Garcia, concordo. A Tina Marques diz fantástico. E a Paula Bandeira Nunes diz deve ser bastante útil. Alberto, uma provocação. Mas a hipnose não é para ser feita por toda a gente, pois não? Mas antes que me responda, permita-me a brincadeira. Há uns tempos atrás, uma vez que o Alberto é uma figura pública, não há como contornar isso, esse rótulo, passa a vida a aparecer nas televisões e etc. E faz aquela brincadeira muito engraçada que toca na pessoa e a pessoa, de certa maneira, passa a controlo. Há uns tempos atrás, eu creio que era no Hermann Sick, havia o mestre alexandrino, não sei se o Alberto se recorda, havia aquela brincadeira que o Hermann adorava, que era firme, não é? Como uma barra de ferro, e a pessoa não respondia muito bem. O que é facto é que nessa altura eu era uma pessoa muito diferente do que sou hoje e nunca tinha experimentado nada destas vidas da espiritualidade, nem das terapêuticas, nem nada do género. E o Dr. Alberto Lopes uma vez foi a São João da Madeira. Claro que não se recorda de mim, na altura também eu era ligeiramente diferente, e fez-me justamente essa brincadeira na biblioteca lá em São João da Madeira, e eu achei muito giro porque, pronto, ok, tudo bem, eu também não me rendi, entreguei-me por completo ao processo, mas achei muito giro que no meio daquela gente toda o doutor escolheu-me a mim e meteu-me lá em cima de duas cadeiras e empurrou-me para baixo e eu de facto não cedi, parecia uma coisa esticada, qualquer coisa do género, sim, eu achei muito, muito, muito engraçado e lembrei-me desse episódio para trazer agora à baila. Porquê? A hipnose, há bocadinho falávamos que isto não era uma brincadeira, não é? Mas a hipnose pode ser feita por qualquer pessoa, e quando eu estou a dizer se pode ser, estou a falar do profissional neste momento. Claro que sim. Vítor, é uma provocação interessante. Antes de mais, deixe-me dizer, confesso que não me recordo, mas olha, sinto-me, é prazeroso ouvir e saber que já estivemos juntos. Não, foi muito giro, porque para mim na altura, desculpe interrompê-lo, para mim na altura foi uma revolução, porque eu achei muita graça. Tal como eu estava a dizer, eu rendi-me ao processo,
É mas verdade. achei muita graça porque eu estava consciente de tudo o que estava a passar. Uhum. Mas era como se não tivesse controle sobre o meu corpo. Tal e qual aquilo que eu disse início, as pessoas não perdem a consciência. No entanto, estão submetidas à sugestão do facilitador. Então, vamos lá esclarecer um pouquinho isso. E tem toda a razão quando diz, quando sugere que a hipnose não pode nem deve ser feita por qualquer um. A hipnose é de facto um ato natural, como eu já disse, inócuo e não invasivo, mas é preciso algum cuidado. Porquê? Porque mal feita por indivíduos que não tenham a sensibilidade, a capacidade de lidar com os potenciais da mente, pode provocar mazelas psicológicas muito, muito difíceis de erradicar. Atenção, porquê? É tendo em conta o nível da hipnose e do transe que conseguimos fazer. Porque a sugestão entra sem filtro. Claro que neste momento o Vítor pode dizer, mas isso me há um bocado que havia uma estrutura da mente humana, o subconsciente, que quando mexesse com os princípios éticos ou vitais, ela despertava. E reitero o que acabei de dizer. No entanto, depois do mal feito, entende? Ou seja, se há uma sugestão mal dada, em colocada num estado teta ou delta, uma sugestão, por exemplo, a partir de agora, como às vezes vejo em algumas demonstrações, você vai tocar em aranhas e nunca mais tem medo de aranhas. Enquanto que está em transe, a pessoa até faz isso, mas depois disso, ela pode ter uma síncope cardíaca, ela pode ter, digamos, uma explosão de medo, depois disso, que vai causar uma fobia específica ou generalizada, muito difícil depois de tratar, e é importante que se passe isso. Agora, há um fenómeno que acontece, voltando à questão do Alexandrino, que chama-se o estado catalético. O estado catalético, e aqui vou buscar emprestado 3 termos da hipnose clássica, porque a hipnose teve uma evolução ao longo da vida. Nós temos a hipnose moderna e a hipnose clássica, certo? A hipnose clássica, e o grande nome, podemos falar Jean-Marie Charcot, foi ele que, digamos, cunhou estes 3 termos. Nós dividimos o transe em 3 estados. Ou seja, a letargia, a catalepsia e o sonambulismo. A hipnose moderna tem 5 estados. Bom, a catalepsia, que é um estado médio da hipnose, é caracterizado por uma rigidez dos músculos, insensibilidade à dor, o que significa que é um estado muito interessante para o controle da dor. Permite fazer pequenas incisões cirúrgicas, permite controlar enxaquecas, permite controlar, enfim, aquelas dores não demasiado agudas, mas que podem ser controladas com alguma facilidade com a hipnose. Outra das características é a chamada hiperestesia, ou seja, rigidez catalética. É o estado que eu fiz com o Vítor. É esse estado que o Alexandrino tentava fazer em direto na televisão, mas não conseguia, ou seja, não havia uma resposta catalética do indivíduo, porque ele não conseguia atingir o estado médio com o indivíduo. E ele era muito assertivo, ele dava muitas ordens. E há um bocado o Vítor disse-me o seguinte, quando fez comigo, eu estava perfeitamente consciente, mas eu entreguei-me ao processo. Ou seja, o Vítor confiou no facilitador, o Vítor não criou resistências ao facilitador, o Vítor viu em mim confiança, rapport, empatia para se entregar ao processo. Quando essa confiança, esse rapport não existe, a mente não entra no estado adequado, ou entra e sai momentaneamente. Não conseguindo manter o sujeito ou a mente naquele estado, ele sai do estado catalético e de imediato o corpo cede e volta a recuperar a sensibilidade à dor. Portanto, tudo para dizer o quê? É necessário algum conhecimento da área psi, é necessário algum arcabouço técnico, é necessário também alguma ética e responsabilidade para utilizar a hipnose. Pessoalmente, e dando uma dica ao auditório, eu não me entregaria nas mãos de um facilitador de hipnose ou de um hipnoterapeuta sem antes me certificar que de facto ele está muito bem fundamentado, que tem uma formação sólida e que se rege por princípios éticos e deontológicos. Perguntem como é que eu sei isso? Obviamente procurando um hipnoterapeuta que esteja debaixo do guarda-chuva de uma associação idónea. Nesse caso, e mais uma vez, não existe só a associação de qual eu sou o presidente, mas, mais uma vez reitero, existe a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise, que se rege por princípios deontológicos e éticos e que certifica os profissionais e que também os chama à razão ou até são expulsos da associação se eles não cumprirem as normas éticas e deontológicas que, de respeito ao próximo, de respeitar a técnica e respeitar
inclusive, a patologia do outro. Portanto, tudo, para concluir essa pergunta, é um estado muito interessante, é um estado que causa um grande impacto no público, sobretudo no público cético. No entanto, é um estado, mais uma vez, que feito indevidamente pode deixar mazelas psicológicas no indivíduo. Ok, muito bem. Já voltamos aqui a este fio condutor, mas entretanto quero trazer aqui o comentário da Paula Bandeira Nunes, que diz deve ser bastante útil. Entretanto, uma questão para o Alberto, da Edith Noite, que ela pergunta exatamente quando a sua presença na Madeira, quando é que vai à Madeira, Alberto? Olá, Edith. Antes de mais, deixe-me dizer-lhe que eu adoro essa linda pérola do Atlântico, eu sou apaixonado pela Madeira. Confesso que já lá fui umas quantas vezes, todavia, neste momento, e passo a publicidade, e eu tenho 3 clínicas no país, eu faço investigação, tenho mais de 20 profissionais, do qual eu oriento, sou formador, dou aulas, seja na Faculdade de Medicina de São João, seja na Faculdade de Coimbra, estou com uma investigação na área da diabetes, com mais de 200 pacientes, é uma tese de doutoramento, ou seja, as solicitações são tantas. Sou escritor, também sou pai, sou filho, sou marido, ou seja, não tenho planos. No entanto, hoje estive com a Madeira, e vai-me perguntar, hoje estive com a Madeira, sim, tenho vários amigos na Madeira, Edith, um dos meus amigos vai editar um livro, uma das minhas amigas, Gilda Oliveira, e pediu-me para escrever um prefácio, e eu nesse prefácio, vou estar a escrevê-lo, olha, 2 horas antes aqui da nossa tertúlia, estive a escrever um prefácio para o livro, e curiosamente citei a Madeira, a paixão que tinha pela Madeira, e sobretudo as boas amizades que tenho na Madeira. Mas prometo, Gilda, que num horizonte relativamente curto, prometo voltar a essa linda ilha e espero conhecer aí a Edith pessoalmente, está bem? Muito bem, temos também aqui a Paula Bandeira Nunes, que diz: eu sempre senti que a hipnose me iria fazer bem, no sentido de resolver algumas situações de infância, mas confesso que tenho medo das consequências de andar a navegar no subconsciente. Quero comentar, Alberto? Comento, neste momento a Paula Bandeira provavelmente está-se a referir a um dos aspectos da hipnose muito interessantes e muito eu costumo dizer que a hipnose é uma técnica de grande abrangência clínica. Não só ela permite tratar coisas mais simples, como fobias específicas, controlar a ansiedade, o stress, a adição, mas também permite, digamos, tratar situações mais, vamos ter estas aspas, cabeludas. Ou seja, há uma técnica do qual eu sou apaixonado, chama-se a técnica de regressão, ou o termo técnico é pesquisa transderivacional. Com a mente devidamente hipnotizada, é possível passar o filme da nossa vida para trás. Ou seja, Vítor, regressar não só à infância, à vida intrauterina, mas também a níveis pré-primários da própria organização mental. Eu percebo que há uma ideia que eu considero errada, que diz, não se deve mexer o passado já lá está, e o que aconteceu, não devemos mexer no passado. É uma ideia completamente errada, atenção, porque já Freud alertava para isso. Para onde é que vão as nossas emoções quando não conseguimos expressar a nossa dor? E eu digo-lhe rapidamente, Paula, transforma-se em noites sem dormir, tristeza, angústia, ansiedade, depressão. Porque o corpo chora as lágrimas que não nos permite chorar na altura. Então, a ideia que o que está no passado fica no passado é uma mentira. Ou seja, o que acontece no passado não fica no passado, persegue-nos toda a vida. Já Edmund Burke alertava. Toda aquela pessoa que se recusa a conhecer a sua história de vida está condenada a repeti-la, não é? Porque o coração não cura quando esquece, o coração cura quando compreende. Há um grande neuropsicólogo de origem espanhola, mas que trabalha, acho que em Ohio, nos Estados Unidos, numa conhecida universidade, que ele alerta exatamente para isso, e dizendo ele, a cura não vem do esquecer, essa é a maior idiotia humana. A cura vem do lembrar sem sentir dor. É um processo de consciência e resiliência. Portanto, porque aquilo que tentamos esquecer durante o dia vai connosco à cama, ter connosco à noite. Portanto, entendo que, mais uma vez, parece assustador alguém navegar na nossa mente, mas mais uma vez reitero,
estamos nas mãos de um profissional consciente, bem apetrechado, digamos, bem alicerçado em princípios éticos e com prática na área da pesquisa transderivacional, é uma das técnicas mais fabulosas que podemos ter. Só para concluir, Paulo e a todo o auditório, pense nisso. Imagina o que é, na segurança do consultório, com um facilitador idóneo, com uma prática bem sólida, poder ir ao encontro da sua criança interior, das suas feridas psicológicas e resgatá-las novamente. E permite-me citar Fernando Pessoa relativamente ao termo criança interior, quando ele dizia: a criança que eu fui chora na estrada do passado. Ficou lá atrás para ouvir ser o adulto que eu sou. Mas hoje, vendo quem eu sou nada, sou incompleto, quero ir lá atrás, ao passado, à estrada onde a minha criança ficou. É isso que a hipnose de regressão permite. E resgatar a nossa criança interior que continua a chorar na estrada do passado. Ok, muito bem. E temos aqui também a Paula Bandeira Nunes a dizer-nos que são psicólogos ou psiquiatras que fazem a hipnose. Também. No entanto, poucos. Lamento dizer. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. A hipnose é uma técnica tão antiga como a própria humanidade. Todavia, ainda existem muitos conceitos errados sobre a hipnose. E, curiosamente, algumas das pessoas, incluindo profissionais na área psi, nomeadamente psicólogos e psiquiatras, que com frequência ainda apresentam concepções erradas sobre a fenomenologia hipnótica. Ainda tem conceitos muito freudianos relativamente à hipnose. Não compreende nem conhece os conceitos da hipnose moderna, não compreende os conceitos da hipnose transpessoal, neste caso estou-me a referir à hipnose de regressão, e não o usa na sua prática clínica. Além disso, as nossas faculdades não ensinam técnicas de hipnose. Estamos agora a despertar para isso e eu sou convidado, como eu disse, para dar workshops de formação nas principais faculdades que temos no nosso país. Olha, no próximo mês estarei na Universidade de UTAD, de Trás-os-Montes. O mês passado estive na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Medicina. Todos os anos estou aqui na Faculdade de Medicina do Hospital de São João. Todavia, é uma cadeira que dão apenas, ou seja, não é uma formação sólida. E, curiosamente ou não, os melhores profissionais que temos até nem são formados nem na área da psicologia, nem na área da psiquiatria. Todavia, sou honesto em afirmar que se a maioria dos psicólogos e psiquiatras entendesse, formasse na área psi, seriam eles as pessoas mais indicadas para o fazer. Mas é como dizem, ou não se interessam e, infelizmente, embora a ordem dos psicólogos neste momento reconheça a hipnose já como uma das ferramentas válidas para ser usadas por psicólogos, mas, no entanto, não reconhece a hipnoterapia. E o simples facto de não reconhecer leva a que os psicólogos não a procurem. Depois temos aqui também a Edith Noite, que faz-nos duas intervenções. Uma delas diz: eu sei e tive o prazer de experimentar a hipnose em contexto lúdico. E depois, mais à frente, ela diz que a minha filha fez hipnose e os resultados foram logo vistos. Grata pelas suas palavras. Depois temos ainda também a Daniela, que diz o seguinte: eu tratei situações do passado e consegui resgatar a minha criança interior. É só ir ao momento e transformá-lo. Tal e qual. Depois a Ana Sofia Carvalho diz: a minha filha vai iniciar hipnose na sua clínica no Porto. Estava um pouco receosa. Ou seja, estava, já não está. Muito bom. Depois temos também, novamente, a Daniela Monteiro a dizer: é tão bom resgatar essa criança, dar colo, amor, abraçá-la e trazê-la para o momento com todo o acolhimento e amor ao momento presente. E depois temos ainda também aqui a Paula Bandeira Nunes a agradecer-lhe a sua explicação. Alberto, uma provocação muito rápida. Com essas demandas todas, com essas solicitações todas, quem é que lhe faz hipnose a si? Boa pergunta. Olha, eu costumo dizer que fui apaixonado pela minha cara metade há uns anos atrás, ainda não saí do trânsito, portanto, eu por acaso tenho o privilégio, eu digo muitas vezes e considero uma pessoa abençoada pelo universo. Eu tenho o privilégio de fazer aquilo que gosto, ainda me pagam por cima, portanto tenho que me sentir o homem mais feliz do mundo. Mas digo isso com toda a honestidade. Como dizia a filosofia chinesa oriental,
faça aquilo que gosta e não terá que trabalhar um único dia da sua vida, não é verdade? Okay. Eu tenho o privilégio de a minha companheira, a minha esposa, também ser hipnoterapeuta, estava formada em psicologia e vai-me dizer, bom, mas a ética diz que não devemos fazer terapia a profissionais diretos. Mas, mais uma vez, tenho que confessar, ela hipnotizou-me há uns anos, eu acho que ainda não saí do transe. Portanto, ela não só minha esposa, é companheira, amiga, conselheira, mas assumo, estou a brincar um bocadinho, assumo que tenho ótimos profissionais e eu próprio também já me deitei no divã para ultrapassar algumas lucubrações interiores, alguns bloqueios. Eu dou-lhe um exemplo ao Vitorino, e não tem problema, eu sou escritor e tenho um dos capítulos dos meus livros retrata um medo que eu tinha. Eu posso confessar aqui ao auditório que tinha um medo pavoroso de falar em público. Eu posso dizer que falar assim pessoalmente, não. Mas subir a um palco, eu lembro-me de estar na faculdade, quando tinha de apresentar os trabalhos para mais de 10, 15, 20 pessoas, além de uma ou duas vezes apanhar uma branca, e eu transpirava para todo lado, eu bloqueava, eu gaguejava, inclusive. E isso foi algo que sempre me perturbou imenso, até aos 30 anos, atenção. Deixa-me dizer que foi a hipnose que me resolveu o problema. E, mais uma vez, através de uma técnica do resgate da criança interior. E posso-lhe confessar o que foi. Em transe, eu regredi à origem do meu medo de estar diante de pessoas. Tinha 6 anos de idade, eu tinha sofrido um acidente ocular e tive quase 15 dias num hospital, quase perdi a visão. Posso dizer que tive cegueira cortical, fiquei alguns dias, só sabia que era dia ou noite, mas graças a Deus recuperei. No entanto, tive sempre um déficit de visão no olho esquerdo. Quando regressei novamente à escola, estava na escola primária, eu tenho isso bem presente. Eu recordo-me perfeitamente a minha professora, a dona Isaura, de forma natural, expõe-me em frente aos meninos e diz, olha, estão a ver o menino aqui, Alberto, na brincadeira espetou uma vareta de guarda-chuva no olho, vocês não façam isso, Bom, quando fui para o recreio, agora chama-se bullying, na altura não se chamava, os meninos começaram todos a brincar, a gozar comigo. Então eu associei a exposição, a humilhação, a vergonha, a inadequação. Esqueci essa memória, mas mais tarde, quando estava perante pessoas, e o maior medo era na faculdade, porque em termos inconscientes, a minha mente inconsciente olhava para aquele cenário e comparava com os 6 anos em que fui vítima de bullying. E de imediato, as sensações de medo, desconforto, de pânico eram trazidas ao presente. Mais uma vez, foi através da hipnose que eu fiz o resgate da minha criança interior. Sabe porquê, Vítor? Porque eu percebi que em hipnose, numa espécie de psicodrama interior, uma parte minha continuava assustada na estrada do passado, como dizia Fernando Pessoa. E como diz a Daniela, eu resgatei a minha criança, eu abracei-a, eu disse-lhe que já não precisava ter vergonha, disse-lhe que já não precisava ter medo, eu trouxe-a novamente para o meu coração, porque senão eu estava fragmentado, porque pense nisso muito rapidamente para explicar um conceito. Eu posso explicá-lo de forma fóbica ou através de forma técnica ou através de uma analogia. Porque importa dizer, por exemplo, que quando nós passar pela experiência, uma experiência extremamente traumática, mas em que nos é impedido de expressar o que estamos a sentir, fica aquilo que chama, o termo técnico, um engrame neuronal, fica um bloqueio, fica aquele momento congelado na nossa mente. Porquê que a hipnose é tão eficaz na inoculação de memórias? Vamos pensar nesta abrangência. Os eventos traumáticos na infância, como o abandono, a vergonha, a humilhação, ficam alojados como em várias áreas do cérebro, como uma memória traumática. Uma delas, ou seja, as memórias conscientes, ficam estabelecidas por um sistema que envolve, nomeadamente, o hipocampo, é uma zona central do cérebro, e áreas corticais adjacentes, enquanto que, sobretudo, parte da memória traumática é armazenada, lá vou eu ao termo, no inconsciente, sobretudo no sistema mesolímbico, que é o responsável pelo sistema de luta ou fuga. E esse sistema é autónomo, nós não controlamos conscientemente esse sistema. Então, quando a minha mente, estando eu 20, 30 anos, olhava para uma sala da faculdade, a minha mente olhava para aquilo, o inconsciente comparava com as minhas memórias do passado e ele associava que, estando a ser observado perante imensas pessoas, de imediato ele evocava
a sensação de luta ou fuga que eu tive lá embaixo quando tinha 6 anos de idade. Tudo para dizer o quê? Se um cão morde uma criança aos 5 anos e ela grita e foge. Aos 6 anos ela vê um cão e fica assustada. Aos 10 anos ela vê um cão e grita assustada. Aos 20 ela vê um cão e grita assustada. Com 40 anos acontece a mesma coisa. Vê um pincher e ela entra em pânico, atravessa a rua sem poder o controle. Ela, quando a passa o perigo, ela pensa para si e diz: que idiotia, eu tenho medo de um porta-chaves, de um cão que está ali a ladrar. É uma pessoa adulta, não é? A pergunta que eu ponho lá para casa, e também para o Vitório, não é: quem é que fugiu daquele cão? É a mulher de 40 anos ou é a criança de 5 anos que foi mordida aos 5 anos? Portanto, é um bocadinho aquilo que a Daniela Monteiro há bocado dizia, que é regressar lá ao momento do evento. Inocular o momento, resgatar aquele momento. Porquê? Importa perceber que a mente funciona por várias estruturas e de formas diferentes. Há vários locais de armazenamento das memórias. Então, o racional não consegue controlar aquilo, porque aquilo está no inconsciente. Então, de que forma é que temos acesso ao inconsciente? Vamos fazer a primeira pergunta praticamente que me fez no início desta tertúlia. Será que a hipnose permite fazer uma auto-observação dos nossos conflitos internos? Exatamente isso. Mas a hipnose permite, imagine o que é, ter a capacidade de sonhar em segurança com o seu drama do passado, ressignificá-lo, tratá-lo e curar a ferida psicológica. É isso que a hipnose faz de forma natural, de forma instantânea, de forma profunda. E eu acho que isto é algo que vale a pena fazer com a hipnose. Ok, muito bem. Temos aqui a Tina Marques a dizer que esse episódio que o Alberto esteve a descrever está num dos seus livros. Depois posso lhe dizer que o livro é o Sentido da Vida. O Sentido da Vida, muito bem. Depois temos aqui a Ana Magalhães a dar-nos boa noite também para a Ana, e ela diz: gostaria de perguntar como se consegue perceber que não é trauma desta vida e sim, possivelmente, de vidas passadas, e se a hipnose vai até lá. Obrigado. Bom, essa é uma pergunta que gera muita polémica. Portanto, Ana, eu vou tentar responder, não vou fazer nenhuma afirmação perentória, eu vou dizer qual é o fenómeno que acontece, posso dizer qual é a minha percepção sobre o fenómeno, mas também não vou entrar numa discussão se é verdade, se são memórias falsas, se são desejos inconscientes. Bom, eu disse há pouco que com a mente devidamente hipnotizada é possível passar o filme da nossa vida atrás, ou seja, nós podemos recordar com facilidade momentos da adolescência, da infância, do nascimento e, pasme-se, Vítor, da vida in utero, ou seja, na nossa primeira casa. Não é uma casa feita de tijolo nem de madeira, o útero materno, as chamadas memórias in utero. Mas, pasme-se ou não, em níveis mais profundos da hipnose, é possível ir ainda mais atrás, a níveis pré-primários da própria organização mental. E a pergunta que se põe é: se permite ir a níveis pré-primários da própria organização mental, ou seja, não há ainda o sistema nervoso central ainda não está feito, significa que nós trazemos memórias de outras vidas. E eu não sei realmente se é uma memória genética, se Jung já falava do inconsciente coletivo, não é? Não sei se são memórias de vidas passadas. O que é certo é que a pessoa é capaz de retratar a viver-se noutro corpo, noutra vida, 100, 200, 500, 1000 anos, 10.000 anos atrás, em que retrata uma história com muita lucidez, e quando digo lucidez, dentro da hipnose, como é óbvio, e é capaz de encontrar as causas, as razões de estar a viver muitas vezes a vida em estado de drama no presente. Quando diz se a hipnose vai até lá para resolver o problema, a hipnose não resolve o problema. A hipnose resolve a emoção. Os problemas são as pessoas que os têm que resolver. E eu digo isso porque, às vezes, um dia chegou uma pessoa à minha clínica e disse: doutor, eu não consigo manter um emprego. A hipnose vai-me resolver o problema? Eu digo assim: não vai não. A hipnose vai resolver as emoções que a leva a deixar o emprego. O problema do emprego é você que o vai arranjar, que eu não vou arranjar um emprego com hipnose, como é óbvio, não é? Tudo para dizer o quê? Há quem diga que isso é uma fabulação da mente. Há quem diga que é, efetivamente, uma expressão intemporal da consciência, já que a consciência sobrevive à morte física do corpo.
Há quem defenda que nem é uma coisa nem outra, é um acesso a registros acásticos ou à memória coletiva. Bom, Vítor, nós podíamos estar aqui uma noite em discussão, cada um com a sua perspectiva, com a sua lente filosófica ou científica. É verdade que os conceitos da ciência atual dizem que é um produto da mente, provavelmente contém desejos pessoais, memórias falsas, mas não é crível, isto é uma opinião pessoal também, que memórias falsas ou desejos inconscientes fossem capazes de operar tamanhas forças de cura se não tivesse pelo menos algum fundo de verdade. Ou seja, eu não estou a afirmar que é tudo verdade, eu estou a afirmar que a história a história em si como um todo pode conter algum fundo de verdade. Essa é a minha crença pessoal, todavia, como cientista, como investigador, entendo que, à luz dos conceitos científicos atuais, não é possível, de facto, prever isso, mas nós temos experiências quase morte, temos experiências de vivências anteriores que dá que pensar. Portanto, nós temos que, de facto, olhar para isso, pelo menos com olhos de ver. E a mente aberta. Ok, muito bem. Temos aqui também a Sara Paiva a dizer-nos, a dar-nos as boas noites também para ela, e ela está Olá, a dizer Sara. que está prestes a iniciar uma formação em hipnose agora em junho com o Dr. Alberto. 11 de junho, é verdade, Sara, seja bem-vinda, obrigado. Transformador. O Paulo Pereira também dizer muito bem. E, entretanto, o tempo voa, mas de qualquer das maneiras, antes de avançarmos, eu queria colocar-lhe uma questão que penso que é muito importante, que é, toda a gente pode ser hipnotizada? Não. Como eu disse, eu sou investigador na área da hipnose. Utilizei hipnose na área do cancro, para além das psicopatologias mais atuais, mas na área do cancro, na área da diabetes. Estamos a fazer um estudo agora muito interessante na área da diabetes, nomeadamente nos marcadores inflamatórios. E importa dizer que, como o Vítor e o auditório compreende, quando trabalhamos com investigação, nós temos que usar escalas de validação. Ou seja, nós temos que perceber se as pessoas entram em transe, qual é o nível de transe que entram, e fazer métricas sobre isso, como é óbvio. E uma da escala mais conhecida mundialmente, a Waterloo Stanford Scale, o grupo C, está validada para a população portuguesa. Só para ter uma ideia, ela foi validada pelo ISPA, com um N muito robusto, um N720, o que lhe dá uma generalização para a população portuguesa muito, muito válida e muito forte, e demonstra que cerca de 90% das pessoas mentalmente sãs são passíveis de entrar em transes médios, moderados e profundos. Todavia, há uma pequena percentagem, cerca de 10%, ou seja, 1 em cada 10, que são refratários à hipnose, fazem resistência à hipnose. Podem-me perguntar, mas o que é que leva essas pessoas a fazer resistência à hipnose? Bom, são os próprios mecanismos de defesa da mente deles, ou seja, são pessoas que querem, e deixem-me utilizar este termo, ser observadores e observados ao mesmo tempo. Ou seja, querem estar a dormir e acordados ao mesmo tempo. Não é possível estar nos dois lados ao mesmo tempo. E quando a pessoa quer estar a dormir e acordada ao mesmo tempo, não deixa perder o controle, não se entrega ao processo, utilizando o seu termo, Vitorino, e esses mecanismos impedem a hipnose. Todavia, eu sou da opinião que essa pessoa devidamente trabalhada, com algumas sessões, utilizando estratégias para ela delegar um bocadinho o controle, mais tarde são possíveis de serem hipnotizadas. Todavia, vamos olhar para as métricas da escala. A Waterloo, mais uma vez, está validada para a população portuguesa, e demonstra que 10 em cada 100, 1 em cada 10 não entram de todo em hipnose. Mas não estamos a falar aqui de uma determinação pessoal, ou seja, por exemplo, alguém diz assim, o Dr. Alberto Lopes a mim não me hipnotiza, e só porque a pessoa decide ou afirma isso não significa que o Alberto Lopes não a consiga hipnotizar. Não, de todo, Calés. Acontece muitas pessoas, eu tenho a mente muito, muito forte, não me consegue hipnotizar. Eu só durmo quando eu quero. Para começar, ele está a fazer uma confusão. A hipnose não é sono, como é óbvio. Às vezes até são mecanismos inconscientes de defesa, tá bem? Tem a ver com a história da vida da pessoa, tem a ver com a psique dele, tem a ver, provavelmente, no passado, e mais uma vez, podia ter passado por experiências em que confiou demasiado e foi traído, enfim,
Vítor, isso tinha pano para mangas, como se costuma dizer, todavia eu não alinho com aquilo que me acabou de referir. Não, eu conheço imensas pessoas que dizem, olha, eu não sei se me vai conseguir hipnotizar, porque eu tenho a mente muito forte. E as pessoas entram facilmente em transe. Ok. São mecanismos próprios de defesa. Há uma estrutura psíquica, eu posso lhe dar pistas, só para concluir esta questão. Por exemplo, pessoas que são muito racionais, pessoas que trabalham nas engenharias, matemáticos, que têm que saber têm que saber que A vai a B, vai a C e que têm que saber o resultado, estão sempre ao controle, elas têm grande dificuldade em delegar o controle. E quer queiramos, quer não, um hipnoterapeuta é um facilitador. Portanto, eles não delegando essa função no facilitador, ele não consegue fazer nada. Apraz-me citar Einstein, quando ele dizia que a lógica leva-nos de um ponto A a D, mas a imaginação leva-nos a todo lugar do universo. Essas pessoas estão-se a esquecer exatamente disso, mas tem a ver com a psique da pessoa, Vítor. Ok, muito bem. Alberto, e quem é que não deve ser hipnotizado? Ou seja, a hipnose é aconselhada a toda a gente, e quando estou a falar a toda a gente, estou a falar a todo tipo de estados mentais, ou mesmo em termos de saúde, e etários também, etc. Quem é que não deve ser hipnotizado e quem é que não pode ser hipnotizado? É uma pergunta que eu adorei que a fizesse, Vítor, senão eu próprio ia puxar o tema. A paixão pela hipnose, a responsabilidade pela hipnose, a ética pela hipnose, leva-me a abordar esse tema. Obrigado por chamar o tema à questão. De facto, a hipnose não é uma panaceia que tudo resolve. A hipnose tem limitações e é importante dizer isso. Sei que muitos profissionais não fazem, mas a hipnose deve ser de todo evitada em indivíduos com traços psicóticos delirantes, deve ser evitada na esquizofrenia, nomeadamente na vertente paranoide. Nos bipolares, na fase da mania, por exemplo, é contraproducente também, porque, mais uma vez, quando trabalhamos com a hipnose, há uma expansão de consciência. Entramos em processos oníricos, entramos na interpretação, digamos, das representações simbólicas interiores. A pessoa parece que vive um sonho lúcido, viaja, inclusive, com um sonho lúcido. Ora, se um indivíduo está a delirar, ele já não sabe, já não tem muito bem a noção do que é real, do que é imaginário, entende? E esses indivíduos vão ampliar ainda mais a linguagem hipnótica. Ou seja, eles têm grande dificuldade em interpretar a linguagem para além do real. Daí que é preciso ter algum conhecimento, seja das técnicas de hipnose, seja das psicopatologias dos sujeitos que nos chegam aos consultórios, até para identificar que o indivíduo está num estado delirante, que o indivíduo está com uma psicopatia, que o indivíduo está num estado esquizofrénico, que está numa crise esquizofrénica. De todo, deve ser desaconselhado o uso da hipnose e acrescento também, evita-se a hipnose na bipolaridade, sobretudo na fase da mania. Ok, muito bem. E em termos etários, por exemplo, existe uma idade mínima e uma idade máxima para a pessoa se submeter a um processo hipnótico? Deixe-me antes dizer-lhe o seguinte: é preciso estratégias diferentes para idades diferentes. De forma geral, um hipnoterapeuta trabalha com jovens desde os 12, 13 anos até aos 60, 70 anos, até aos séniores. No entanto, é possível trabalhar com crianças a partir dos 10, 11 anos. Normalmente trabalha-se a partir dos 6 anos. No entanto, há terapeutas, nomeadamente, e já conheci um na Inglaterra que trabalhava com crianças a partir dos 2, 3 anos. No entanto, as técnicas são diferentes, a abordagem é diferente. Tudo para dizer o quê? Uma criança, por exemplo, até aos 10, 11, 12 anos, ainda não tem o pensamento abstrato totalmente efetivado. Ou seja, as conexões neuronais do córtex pré-frontal ainda não estão todas estabelecidas. E a hipnose usa muito o córtex pré-frontal para aceder ao sistema límbico. Portanto, eu tenho um dos melhores profissionais do mundo a trabalhar na minha clínica, o Dr. Paulo Dias, que trabalha com crianças. Normalmente aceitamos crianças a partir dos 6 anos. Ok, muito bem. Alberto Lopes, eu peço-lhe, já excedemos aqui um bocadinho o tempo, não sei se está com pressa ou não, mas de qualquer das maneiras há aqui ainda 2 ou 3 questões que gostava de lhe colocar, que tentasse responder de forma o mais sintética que conseguir.
Eu vou juntar aqui 3 pontos e vou colocar a seguinte questão: qual é a abrangência da hipnose clínica e se ela é uma ferramenta útil e que ajude na progressão a alguns estados de desequilíbrio, como, por exemplo, o cancro, a ansiedade, a dor, já falou um bocadinho ali no início. Dou-lhe a palavra. Claro que sim. E eu digo muitas vezes que, de facto, não é uma panaceia que tudo resolve, mas é uma técnica de grande abrangência clínica. E digamos, nas problemáticas mais comuns, e deixo aqui um alerta, Vítor, eu penso que corpo são, mente sã. Não podemos dissociar o equilíbrio mental da nossa saúde física. A mente tem poderosos efeitos no nosso corpo e esse binómio saúde-doença tem que ser estabelecido através de um equilíbrio mental e de um equilíbrio físico. Ora, tudo isso para dizer o quê? Sendo a hipnose, ela é praticamente imbatível na área da gestão de stress, é mesmo imbatível na gestão de stress, na área do controle de fobias. Vítor, eu posso dizer que uma fobia específica, não estou a dizer uma fobia processual, uma fobia específica com o uso da hipnose resolve-se em 2, 3 sessões. Eu, como formado em psicologia, posso dizer que aprendi na faculdade a resolver uma fobia específica através da sensibilização sistemática, precisa de 15 a 20 sessões. E estamos a falar de uma fobia simples, está bem? Por exemplo, uma fobia a cachorros, uma fobia a agulhas. A hipnose, muitas vezes, numa sessão resolve o problema. Veja bem a capacidade do alcance da hipnose. Na área da depressão, ela de facto é extremamente eficaz. Deixe-me dizer-lhe e citar um estudo, um meta-estudo, e o meta-estudo é um estudo sobre estudos que abordava a utilização dos 3 principais métodos não farmacológicos na área da depressão. Estamos a falar na psicanálise, estamos a falar na cognitiva comportamental, estamos a falar na hipnose no uso da depressão minor, é a depressão reativa, mais baixa. Posso lhe dizer, por exemplo, que a psicanálise apresentou taxas de positividade, de sucesso, de 37% em cerca de 2 a 4 anos de terapia. Estamos a falar em 300 a 400 sessões. 37%. A técnica cognitiva comportamental da psicologia, do qual eu sou formado na linha cognitiva comportamental, apresentava 72% de recuperação de uma depressão minor em cerca de 22 sessões. Cerca de meio ano de terapia. Agora fixem esse número. A hipnose apresentou taxas de 93% de recuperação em 6 sessões. Ou seja, 1 mês e meio de intervenção. Esses números falam por si. Ok? Alberto, permita-me interromper. Quando fala aqui em depressão, ou depressão minor, que foi, acho que o termo que utilizou, a ansiedade, por exemplo, inclui-se um bocadinho nesse conceito, digamos assim? Não, eu estou a falar especificamente na depressão e ansiedade, mas nós temos a chamada depressão ansiosa, está classificada no DSM-5. Portanto, e o que é a depressão ansiosa? Cerca de 2% dos estados ansiogénicos vão degenerar em depressão, porque há um desgaste natural do organismo. A pessoa está tão cansada de estar em alerta, o organismo é uma máquina que se desgasta. E a pessoa não trata a ansiedade, vai deprimir, porque vai-lhe faltar energia, vai-lhe faltar a pessoa, por uma razão muito simples. Uma das áreas onde a ansiedade mais atinge, mais afeta, é o sono, verdade? E nós sabemos que as perturbações de sono são terríveis em termos de equilíbrio emocional, terríveis em termos de equilíbrio físico. Pasme-se até, e se calhar o nosso auditório é composto por muitos espectadores femininos, o próprio sono ajuda a emagrecer, por uma razão muito simples. Durante o sono nós libertamos uma substância inibidora que chama-se GABA. A GABA produz sensações de bem-estar e de tranquilidade. Além da GABA, produz aquilo que se chama a leptina. A leptina é a hormona envolvida no mecanismo da fome. Se nós distribuirmos, se o corpo produz grelina, nós ficamos com muita fome. Mas se produz leptina, ficamos saciados, certo? Então, junto com a GABA, é produzido leptina, o que significa que nós, de certa forma, temos menos apetite
pelo simples facto de dormir bem. Agora, a leptina só é mais ou menos libertada no terceiro ciclo de sono, ao fim de 3 a 4 horas. Ora, se as pessoas têm sonos alternados, se as pessoas dormem 2 horas e acordam, dormem mais 2 horas e acordam, não vão libertar essas substâncias. Portanto, algumas das situações de ansiedade degeneram em depressão. E aqui temos, digamos, um enquadramento de 2 perturbações psicológicas mais comuns, que é a pessoa tem picos de ansiedade com picos de depressão. É como se tivesse 2 situações também muito comuns, ou seja, tivesse diabetes e hipertensão ao mesmo tempo. Ou seja, tem que tomar medicação para as 2. É uma chatice, não é? A hipnose em quadros clínicos como, por exemplo, os cancros, o que é que faz efetivamente? Eu tive recentemente, não sei se teve a oportunidade de ver, tive recentemente na Júlia, foi no dia 27, com um caso de cancro de um jovem que teve um pneumoblastoma e que teve um efeito iatrogénico, ou seja, na operação afetou um bocadinho o cerebelo e o jovem perdeu o equilíbrio, perdeu o controle dos esfíncteres, ou seja, com 11 anos ele voltou a renascer. Voltou a renascer porque ele não comia, não andava, não falava, enfim. E a mãe, uma pessoa com a mente aberta, veio à hipnose para ajudar no processo de reabilitação. Porque, repare, eu não estou e não quero passar a ideia que a hipnose vai ajudar a combater o cancro, certo? O que eu vou dizer, a hipnose vai ajudar nos efeitos colaterais da terapêutica do cancro. É isso que eu quero deixar bem claro, tá bom? E que efeitos colaterais? Muito simples. Olha, a quimiorradioterapia vai provocar a sensação de queimadura, vai provocar náuseas, vai provocar disrupção de sono, vai provocar falta de apetite, e a hipnose consegue trabalhar isso. A quimiorradioterapia provoca lesões nos tecidos sãos, para além de afetar, obviamente, os oncogéneos, que são as células malignas. E, obviamente, ao provocar lesões nos tecidos sãos, vai acontecer prurido, vai acontecer sensação de queimadura, vai acontecer dor, que pode ser, mais uma vez, controlada pela hipnose. Qual é a alternativa? É controlar a dor com medicação, ou seja, o corpo já está submetido a altas doses de radiação, de quimioterapia, e tem que tomar mais medicação. O corpo começa a definhar aos poucos. Além disso, demonstrou-se, e eu acompanhei vários doentes com cancro da mama, um dos mais prevalentes, e cancros do cólon, um dos mais mortíferos, e demonstrou-se que, efetivamente, quando alguém recebe o diagnóstico que tem um cancro, por exemplo, um cancro grau 3 ou grau 4, já metastasizado, quase que a pessoa recebe uma sentença de morte, não é? Muitos deles têm uma prevalência de vida de 5, 10, 15, 20%. Ou seja, a pessoa, quando recebe essa sentença, deprime, certo? E ao deprimir, o sistema imunitário também deprime. E o corpo tem dificuldade em reagir contra a doença. A hipnose vai ajudar nessa depressão. A hipnose vai ensinar o corpo a reagir à doença. Porque se o corpo adoeceu, ele também tem a sabedoria necessária para reagir à doença. A pessoa precisa ter um bocadinho de paz, precisa ter, digamos, acalmar os conflitos interiores e predispor o corpo para uma batalha que, quer queiramos, quer não, que é uma luta que nós temos dentro do nosso corpo, entre células saudáveis e células malignas, que têm uma proliferação rápida e que estão a conquistar território celular dentro do nosso corpo. Portanto, é essa guerra, e lamento estar a utilizar esse termo, que a quimio e a radioterapia tenta fazer, mas tem um efeito colateral, que é também de afetar as células sãs. A hipnose permite, efetivamente, reforçar as células sãs, eliminar a dor, eliminar a inflamação, ajudar a dormir melhor, baixar a ansiedade e, sobretudo, tirar o sistema imunitário da depressão, aumentando os marcadores biológicos, nomeadamente as natural killer. Ok, muito bem. Usando um termo que o Alberto utiliza, a hipnose clínica é como a interface do cérebro, não sendo, e brincando também com outro termo seu, não sendo tudo, é o princípio de tudo. A hipnose é uma ferramenta que aconselha a qualquer pessoa ou a quem é que aconselha? Deixe-me dizer-lhe, voltando ao início da nossa conversa, a hipnose não é tudo, é o princípio de tudo. Pega nesta frase tão curta, mas de certa forma eu tento retratar o que é a hipnose. Tudo é hipnose, nada é hipnose. Se nós entrarmos em estados biológicos e naturais de transe, se nós somos capazes de entender, sobretudo,
esse mecanismo complexo que é a mente humana, então eu quase que poderei indicar, tirando aqueles casos em que a hipnose não é aconselhável, eu já os referi, síndromes psicóticos, esquizofrénicos e bipolares na fase da mania, eu quase que posso afirmar que a hipnose é uma das técnicas mais aconselháveis para todas as pessoas, mas não só as pessoas que estão com patologia. Eu acho que um dos aspectos fundamentais da hipnose é a auto-hipnose, que é ensinada em consultório, de forma que o paciente possa entrar em estados biológicos naturais de transe em qualquer altura do dia para fazer um ponto de corte e produzir estados de bem-estar. Muito rapidamente, cito 3 grandes vantagens da hipnose. A primeira é exatamente isso. A hipnose é uma técnica natural, inócua e que pode ser ensinada ao paciente através de um processo que chama-se auto-hipnose, certo? Ensinada ao fim de 2 ou 3 consultas, o paciente pode entrar em estados biológicos naturais de transe, evocar esses estados de paz e tranquilidade que ele necessita, seja para um exame, seja para um estudo que esteja a fazer, seja até para acalmar um conflito interno, por exemplo, numa perturbação obsessiva compulsiva, aquelas obsessões que não lhe saem da cabeça. Portanto, é como se nós, mais uma vez, não dessemos o peixe e não ensinássemos a pescar. Ou seja, neste momento, fazer auto-hipnose ensina a pessoa a pescar nas emoções da vida dele. Outras vantagens é que a hipnose, através de uma técnica expansiva consciência, permite ir às nossas feridas psicológicas do passado. Ela não atua pelo sintoma, ela entra pelo sintoma e vai à origem, onde tudo aconteceu pela primeira vez. É lá, só aquilo que nós somos é que tem o poder de nos curar. A ideia de que o que acontece no passado fica no passado, não fica, não, persegue-nos toda a vida. Acreditem em mim quando afirmo isso. E, mais uma vez, a hipnose permite, efetivamente, potenciar, digamos, e perdoa a redundância, os nossos potenciais adormecidos. Seja o aumento de concentração, o aumento da memória, aumenta a autoestima, e apetece-me até dizer um dia, só para concluir quais as vantagens da hipnose, um dia eu tinha feito uma hipnose regressão a uma senhora em Aveiro, na minha clínica em Aveiro, porque eu tenho clínicas Porto, Aveiro e Lisboa, e a senhora tinha vivido um momento da infância e também uma vida passada. Mais uma vez, já discutimos esse tópico relativamente às vidas passadas. Eu não afirmo que é 100% verdade, no entanto, eu pessoalmente não acredito que se não houvesse pelo menos um fundo de verdade naquela história, não eram operadas tamanhas forças de cura e transformação. Mas tudo para dizer o quê? A senhora saiu muito entusiasmada, muito emocionada, disse ao marido, já percebo de onde é que vem essa angústia, numa vida passada eu fui abandonada, os meus pais foram mortos numa guerra e eu fui abusada por vários guerreiros inimigos e no fim morta, agora percebo o momento de ficar sozinha. E o marido muito intrigado disse, o quê? Tu fosse uma vida passada morta, mas que loucura é essa? Então vem ter comigo. O marido, ele disse, doutor, a minha esposa está a dizer que viveu uma vida passada, até que ponto aquilo que ela me está a contar é verdade? Eu disse, eu realmente não sei se aquilo que ela conta é verdade, mas ela viveu isso num estado de transe, e isso trouxe-lhe respostas que ela procurava há muito tempo. E o marido disse, bom, mas se não me consegue provar que é verdade, o que é que ela vai ganhar com a hipnose regressão? E fiquei a olhar para ele e na altura lembrei-me de uma frase de Buda. Eu disse, olha, não me pergunto o que é que ela vai ganhar com essa história. Pergunto-me antes o que é que ela vai perder. Olha, ela vai perder a depressão, vai perder a ansiedade, ela vai perder a angústia, vai perder a tristeza, vai perder o medo da morte e, sobretudo, vai perder o medo de viver. Não acha que isso que é algo que vale a pena perder? E, obviamente, vira-lhe as costas. Porque não adianta discutir se é verdade ou não. As pessoas não estão a ver as vantagens, estão à procura de um braço de ferro a tentar provar. Mas provar o quê? Não é? Se alguém chega ao meu consultório e diz, com uma alucinação, e diz, doutor, já tentei o suicídio porque eu tenho aqui um pensamento na minha cabeça, uma voz que me diz para me matar, que eu não valho nada. Não adianta dizer ao homem, não há ninguém aí a dizer que não vale matar, isso é a sua imaginação. Primeiro, perde logo o raporte do paciente. Seguida ele vai dizer, se ele não acredita em mim, não me vai ajudar. Não é muito melhor dizer assim, caramba, há quanto tempo está essa voz aí? É uma voz masculina ou uma voz feminina? É uma voz déspota ou é uma voz conselheira? Em transe, nós permitimos ir ao momento em que essa voz surgiu pela primeira vez e se calhar vamos ver um pai embriagado que lhe diz, tu não vales nada, devias ter morrido quando tu nascesse, ou um avô que maltrata a criança. É a voz desse avô, é a voz desse pai abusador que está ali continuamente a martelar
naquele adulto que, mais uma vez, esqueceu aquilo que nós chamamos um obsesso emocional, mas que perante situações de máxima atenção, essa voz é evocada novamente. Da mesma forma que eu, pessoalmente, quando estava na faculdade a fazer uma apresentação, evocava os 6 anos em que a minha professora me expôs perante os meninos depois brincaram comigo no recreio. Tão simples como isso. De certa forma, são eventos que ficam ali pasmados e que depois que nos acompanham, tal como o Alberto falava há bocadinho. Um último tópico, muito rapidamente. Eu desconhecia que havia hipnoterapia online e descobri isso numa pesquisa muito recente. Funciona na mesma? Funciona. Repara, quer queiramos, quer não, nós tivemos que nos reinventar, verdade, Vítor? Ou seja, sobretudo no primeiro confinamento, nós estamos trabalhando na área da saúde, podíamos estar abertos, mas o problema é que as pessoas não saíam de casa. As nossas clínicas durante 3 semanas não tinham pacientes, os pacientes não saíam de casa. Também era um medo. No entanto, alguns pacientes estavam em tratamento. E a hipnose tem uma característica, é uma terapia muito rápida, mas não deves passar entre consultas mais de um mês, porque a hipnose deixa um efeito residual, Vitorino. E se demorarmos muito tempo, é como se os conteúdos, as memórias que nós evocamos das profundezas da mente voltassem a emergir. Não sei se essa analogia consegue ser clara. Então, o ideal é fazer as consultas de 15 dias. Mas no limite de todas as 3 semanas, um mês. O tempo estava a passar e nós tivemos que nos reinventar, como é óbvio. Então, começamos a trabalhar online. Então, obviamente, com a pessoa devidamente acomodada, numa poltrona, numa cama, com os auscultadores, a principal ferramenta de um hipnoterapeuta é a voz. E com uma voz cadenciada, uma voz monocórdica, com padrões específicos de linguagem, a pessoa é realmente capaz de entrar em transe. Mais uma vez reitero, hipnose não é perda de controle, hipnose não é amnésia, é hiperamnésia, precisa sim de rapport, de confiança e sobretudo de um bom profissional do outro lado. É possível fazer com segurança hipnoterapia através, olha, do que estamos a fazer agora, do WhatsApp, da Zoom ou online. Portanto, e muita da terapia, eu posso ser quase 20% da nossa terapia que já se faz nas nossas clínicas, são online. Os terapeutas estão no gabinete, temos pessoas no Luxemburgo, na Suíça, na França, na Bélgica, e estão a fazer terapia connosco. Venham aqui na altura das férias e continuam com a terapia depois. Ainda mais, Vítor, que depois da primeira consulta consegue-se aquilo que chama um rapport hipnótico, fica mais fácil a pessoa depois em casa entrar em hipnose, portanto com muita facilidade. E faço ótimo trabalho com terapia online. Okay, muito bem. Vamos só dar aqui muito rapidamente voz à Ana Luísa Gil, que diz: eu também gostava de fazer o curso, portanto tem aqui alguém interessado em falar consigo. Vítor, posso acrescentar que as inscrições estão abertas, estamos na fase final, cada formação minha tem 30 pessoas, nós estamos 27, 28, é um curso uma vez por ano, eu digo muitas vezes que o meu curso é mais difícil, é o mais longo, mas também é o mais acreditado. Tem inclusive um estágio clínico numa das minhas clínicas, é o único curso no país que tem, o que é fantástico. Veja bem o cuidado e o respeito que eu tenho pela técnica, porque ninguém é formado, ninguém recebe um diploma sem um estágio na minha clínica. E deixe-me dizer que faltam 3 ou 4 vagas para as inscrições, para inscrever, e o curso começa agora no dia 11 de junho. Portanto, Ana Luísa, por favor, olhe, pesquise. Se for ao meu Facebook, eu acabei de meter agora um vídeo, precisamente há pouco tempo, em que faço referência ao curso que vai arrancar agora em junho. Portanto, seja bem-vinda. Uma espectadora que está connosco vai ser a minha aluna, já soube. Portanto, seja bem-vinda, Ana Luísa. As inscrições já agora são no seu site, é isso? Perdão, sim. Pode ligar, evidentemente, para os meus serviços, mas faça através do site. Eu até, Vítor, se calhar não sei se seria abordado da minha parte, pegar no site e tentar incluir aqui, não sei. Sim, nos comentários, pode-se deixar nos comentários, sim, tranquilo. Pronto, então eu posso deixar e se calhar o pessoal vai até ao site. Ok, muito bem. Temos aqui a Luísa Damasceno a deixar-nos também um coraçãozinho verde, é giro. Obrigado. É o da cura, não é? E depois temos aqui um último comentário que é do José Luís Santos Macedo, que diz: grande abraço ao meu mestre Alberto Lopes, gratidão pela partilha e divulgação dos benefícios da hipnose. Obrigado, um abraço também deste lado, evidentemente.
isto pode parecer muito estranho, porque eu acho que começámos a conversa há 5, 10 minutos e nós estamos quase há 2 horas à conversa, vai, não vai. Já passámos aqui de mais de 1 hora e meia de conversa. Temos também aqui a Ana, a Luísa Araújo, a deixar 2 coraçõezinhos. Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade que o Alberto mostrou desde o primeiro momento, a simpatia e a presença no programa. Talvez tenhamos falado de quase tudo de forma genérica. Se houve alguma coisa que falhou, Alberto, faça favor de o mencionar, a palavra é sua, e aproveito para lhe pedir que deixe uma mensagem final a quem nos acompanhou e a quem vai depois ver o programa, porque ele vai ficar sempre disponível na minha página de Facebook e, entretanto, vai ser colocado também no meu YouTube, que depois disponibilizarei também através da minha página e enviando também para si. Uma mensagem final, Alberto. Claro que sim. Antes de mais, acabei de colocar agora o link da Academia de Formação. A Academia de Formação é a vertente das minhas clínicas, obviamente, onde damos formação. Temos uma academia reconhecida. Resta-me dizer que também a nossa formação é reconhecida até pelos conteúdos que foram adaptados pela principal associação mundial do setor, American Board of Hypnotherapy. É reconhecida pela DGER, pela APHCH e pela American Board. Ou seja, a pessoa pode, efetivamente, não só professar a profissão aqui em Portugal, mas também nos Estados Unidos e na Europa, o que é uma grande vantagem e o reconhecimento da qualidade da nossa formação. Antes de mais, concluo, Vitorino, dizendo que foi, de facto, a conversa é como as cerejas, mas voltando à expressão emprestada de Fernando Pessoa, que primeiro estranha-se, depois entranha-se, a hipnose tem essa particularidade. Foi uma bela surpresa saber da sua parte que já nos encontramos antes, noutros tempos, noutra época, evidentemente. Eu provavelmente tenho menos cabelo, o Vitorino tem mais. Verdade. Mas é o ciclo da vida, Resta-me então fazer um despedimento, ou um até já, ao seu auditório e deixar de facto uma mensagem. E essa mensagem traduz-se numa pequena frase de Charles Chaplin, quando ele diz que o cérebro humano é o mais incrível brinquedo já criado. Nele encontram-se todos os segredos, inclusive o da sua felicidade. Resta-me dizer-lhe que se quer ser feliz, conheça-se a ti próprio. E, sendo eu um contador de histórias, porque quando eu digo conheça a ti próprio, evidentemente a hipnose é uma das melhores ferramentas para se conhecer a si próprio e, sobretudo, conhecer a sua história de vida, porque ninguém tem um futuro se não tiver um passado em paz. Eu sou um contador de histórias, Vitorino, vou-lhe pedir permissão para contar uma pequena história que, de alguma forma, tenta retratar um pouquinho o que nós estivemos aqui a fazer. Então, conta-se que um dia Buda estava a espalhar sobre a necessidade de fazer o caminho Tao, como ele designava. E o Tao é o encontro connosco mesmo, é o encontro com o nosso sagrado, é atingir o Nirvana. E então ele estava a fazer um discurso perante centenas de pessoas. E no final, pessoas de todo lado, embaixadores, príncipes, sendo ele já muito conhecido, vieram até ao grande mestre. E chega um até à beira dele e diz: mestre, eu ouvi-o falar sobre o encontro, sobre o sagrado interior. Diga-me só uma coisa, Deus existe? E Buda olha para a pessoa que interrogou e diz: não existe. E a pessoa vai embora. Vem outra pessoa e diz: mestre, eu gostei muito de ouvir, mas tenho uma pergunta a fazê-lo. Deus existe? E Buda diz: claro que existe, foi isso que eu afirmei. E a pessoa vai embora. Chega uma terceira pessoa e agradece a Buda e diz: venerável, diga-me, estou aqui com uma dúvida, Deus existe? E Buda olha para ele, pensa um bocadinho e diz: bom, isso é algo que é você que vai ter que decidir, não eu. E vai embora também. O discípulo mais próximo de Buda ficou intrigado com aquilo e diz: mestre, perdoa-me, até me sinto incomodado a questioná-lo a esse respeito, mas o mestre dá respostas diferentes à mesma pergunta. E Buda respondeu calmamente: claro que dou, porque são pessoas diferentes e cada um encontrará Deus à sua maneira, pela certeza, pela negação, pela dúvida.
Resta-me dizer-lhe que cada um vai encontrar o potencial da hipnose à sua maneira, pela certeza, pela negação ou pela dúvida. Muito bom. Gratidão mais uma vez pela sua presença. Quem nos acompanhou e a quem vai ver depois a posteriori também o programa, gostaria de deixar uma palavra de apreço pela vossa companhia e que os dias que se seguem sejam... e eu fiquei vazio agora, não tenho grande coisa a dizer perante estas palavras, mas que sejam dias bons de expansão, de abertura, de prosperidade e, acima de tudo, também de união. E brincando um bocadinho com o nosso convidado, nós somos muito mais do que aquilo que pensamos que somos e, portanto, talvez seja a altura de nos descobrirmos mais profundamente. Um abraço a todos, uma ótima semana, gratidão e domingo encontramos-nos cá outra vez. Gratidão. Obrigado, Vitorino, a todo o auditório. Um beijo no coração. Tchau. Abraço paterno. Deus.